Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo aqui com mais um vídeo do canal, mostrar para vocês aqui o home broker hoje da minha carteira, novamente em vermelho, totalmente negativa, né? Muita gente me pergunta, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, tentar pelo celular conseguir visualizar o número, né? Então, para quem não acompanha o canal desde o início, a gente começou no dia 22 de abril, com um montante de R$ 57.000, né? Uma desvalorização aí de R$ 4.000 aproximadamente, hoje está desvalorizando R$ 800, né? Então, assim, muita gente me pergunta se, como contador, eu fico desesperado quando eu abro o homebook e vejo a conta negativa. A resposta é não. Hoje, minha carteira está com resultado negativo de R$ 4.200. Deixa eu abrir aqui o Paint. Eu trouxe essa visualização aqui do Paint, que é mais fácil do que o home broker que fica no computador, que é pelo celular, fica mais fácil de identificar. Então, ó, para vocês verem, a carteira desvalorizou aqui R$ 4.200, né? Então aqui, se você tá vendo sua carteira vermelha, cara, tá pensando em vender tudo, esse é aquele vídeo para você. Aqui eu não vou te dar uma dica quente. Eu vou fazer o que eu faço como controller nas empresas. O que é? Eu vou auditar os fundamentos de cada uma das minhas posições para decidir se eu continuo sócio ou se eu aceito o prejuízo. Então vamos aos números, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil, ele está me desvalorizando aqui em R$ 1.400, né? Mas vamos olhar o fundamento do Banco do Brasil. Se a gente pegar aqui os fundamentos do Banco do Brasil, vou tentar aumentar um pouquinho para vocês, porque quem está pelo celular às vezes é difícil enxergar um número, né? Mas vamos lá. Estou perdendo cerca de R$ 1.400 em Banco do Brasil. Aí muita gente me pergunta se isso é motivo de vender. Como contador, já disse para vocês, o que eu olho aqui, principalmente, um dos indicadores é o ROI. O ROI, ele está com 7% positivo, né? Em um cenário de juros altos, volatilidade, essa rentabilidade sobre o patrimônio é o que mantém a estrutura do negócio de pé. Isso aqui que mantém a estrutura do negócio de pé. Então, assim, eu não busco retornos explosivos de 20%, 30% em instituições desse porte aqui do Banco do Brasil. O que eu busco é uma previsibilidade de geração de caixa para a base da minha carteira. Ou seja, o preço da ação caiu, mas a capacidade da empresa de gerar lucro, ela continua resiliente. Então, eu continuo sócio da empresa, né? E agora vamos para a Drogasil, por exemplo. Drogasil é uma empresa de varejo. Se vocês olharem no vídeo anterior que eu acabei de postar hoje pela manhã, eu fiz a comparação entre Banco do Brasil e Magalu. Magalu também é de varejo, mas voltada a eletrônicos, enfim, mas a Raia Drogasil era voltada à saúde, então é varejo também, mas os números são totalmente diferentes, né? Então, para vocês terem uma ideia, vamos ver quanto que eu estou sendo desvalorizado na Drogasil, pelo print aqui fica mais fácil. Na Drogasil, para vocês terem uma ideia, ó, estou com uma desvalorização de R$ 1.180 no meu capital inicial, que era de R$ 13.000 praticamente, né? E comparando com os indicadores aqui pelo Investidor 10, como eu falei para vocês, é o site que eu utilizo, me traz aqui os indicadores, mas tem vários outros, status investing, enfim. Mas não estou fazendo nenhum jabá, tá, pessoal? Até porque eu não ganho nada fazendo jabá aqui para o Investidor 10, mas é uma ferramenta que eu gosto, né? Então, aqui para vocês terem uma ideia da Raia Drogasil. Olha o ROI deles, 17,71%. Tem o ROIC também, se a gente olhar aqui, acho que está um pouquinho mais para cima.
O ROIC, ele tá com 23% praticamente, né? Como controller, esses são os números de quem gerencia o capital de forma superior, né? São esses dois indicadores aqui, o ROI e o ROIC. O crescimento, o CAGR de lucros da Raia do Brasil é de 21,19% nos últimos 5 anos. Então isso prova que a empresa aí tem uma trajetória de crescimento real. A dívida líquida deles está em 0,75. Olha que número bonito. 0,75. É isso que vocês precisam entender. Então isso me deixa muito tranquilo. A empresa ela não depende de alavancagem perigosa. Então, para mim, isso não é um problema de negócio. É apenas uma oscilação do mercado, essa desvalorização que está tendo aqui e está me gerando uma desvalorização momentânea de R$ 1.185, né? A gente tem as outras posições aqui, a Grendene e a Banrisul, como são posições pequenas, elas também estão perdendo, né? Valor de mercado, mas assim, elas seguem a mesma lógica. Eu auditei a dívida, o caixa, os indicadores, o mercado está precificando o medo, né? Então assim, tô tranquilo com relação à análise que foi feita no início da carteira, né? Quando a gente começou lá no dia 22. Então assim, pessoal, qual que é a mensagem que eu quero passar aqui para vocês, né? Aquilo que a gente já comentou em alguns outros vídeos aí. Como consultor de custos, eu vejo as empresas com resultados operacionais negativos todo mês. A diferença é que na empresa a gente toma atitudes técnicas para cortar custo e aumentar a margem. Na bolsa, quando você compra boas empresas, o seu custo ele já foi definido na compra. Ele já foi definido lá na compra. Se o fundamento que a gente viu aqui ele continua bom, o seu único trabalho é ter frieza emocional de não vender na baixa. Não vender aqui na baixa. Deixa eu pegar aqui. Tem que ter frieza emocional para não vender aqui na baixa. Essa é a mentalidade racional que eu tô trazendo para vocês da controladoria, que é o que eu trago para os meus investimentos. Porque o que acontece? O controller, ele tem que ser o cara mais calmo dentro de uma sala de reunião, né? Então é por isso aqui que eu não tenho medo de mostrar a minha carteira desvalorizada em R$ 4.200 nesse momento. Ela está desvalorizada em R$ 4.200. Eu não tenho medo. Para vocês terem uma ideia, se aqui a gente estivesse trabalhando com uns ativos como Petrobras, como Vale do Rio Doce, ativos de commodities, vocês iam ver que isso aqui poderia desvalorizar muito mais, porque elas têm mais volatilidade, né? São ativos de mais volatilidade. Então, a ideia aqui para quem está começando no investimento em ações, a ideia aqui é geralmente gerar esse impacto emocional aqui para vocês verem que nem tudo é ganho. Então você tem que ter esse impacto emocional, saber gerir essa perda, essa pequena desvalorização da carteira. Você tem que ter o emocional muito bom com relação a isso. Por isso que eu comentei com vocês. Eu não tenho medo de mostrar esse prejuízo, porque eu sei exatamente o que eu comprei. E você sabe o que tem na sua carteira? Ou comprou dica de terceiros? Esse é um ponto. Agora, se você quer uma gestão baseada em números,
ou precisa de ajuda para entender a saúde financeira da empresa, me chama, me chama. Eu tenho uma consultoria, né? Mendes Consultoria de Custos, um trabalho que a gente faz para as empresas aí, que a gente pode auxiliar você, sua empresa, sua companhia, enfim, como gerenciar o custo da sua companhia de pequeno, médio, grande porte. A gente não tem esse preconceito, digamos assim. Não é preconceito a palavra certa, mas a gente não tem essa distinção. Mas a ideia aqui, pessoal, é que passar para vocês para não se assustar, não se assustar. Hoje a carteira está desvalorizada, ó, só hoje R$ 813. No acumulado, desde o dia 22, ela está desvalorizada a R$ 4.200, né? Mas é aquilo que eu comentei com vocês, mostrei ali. Se a empresa tem fundamento, a gente segue tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Diga aí para mim o que vocês acharam desse vídeo. Eu sei, ainda preciso melhorar um pouquinho alguns aspectos, né? Aquilo que eu disse para vocês, a gente está comentando. Mas a ideia aqui, pessoal, não é vender curso, nada disso. É trazer para vocês aí o que a gente faz, o que a gente analisa no mercado. Lembrando que o vídeo tem um intuito totalmente educativo, né? Com recomendação de compra e venda. Não estou falando que esse ativo é melhor do que o outro, enfim. Mas é que você tem que analisar, você tem que buscar, não é seguir. Se você pegar 90% dos vídeos, se pegar 100% dos vídeos do YouTube de dica de investimento, a maioria vai postar carteira positiva. Por quê? Porque quer clique, quer seguidores, enfim. Eu quero tentar ajudar aqui de alguma forma. Porque eu vejo muita gente, com perdão da palavra, se lascando aí, porque segue dica, sem fundamentos, e acaba ali deixando de fazer o crescimento da sua carteira, né? De ali ser um investidor mesmo, ali de longo prazo, fazer sua poupança, enfim, para algum objetivo, uma viagem, uma aposentadoria, enfim. Não vou me estender muito não, pessoal. Para quem gostou do vídeo, dá um clique aí para ajudar a divulgar. Coloca os comentários o que a gente precisa melhorar, que a gente vai estar trabalhando aqui para melhorar para vocês, tá bom? Seguimos. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um abraço.